Nossa, meu Deus, como está a expectativa de vocês? Glória a Deus. Nossa, como vocês estão animados. Pode se assentar por um momento. Glória a Deus. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus. Nós vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Abre aí, 1 Coríntios. Todos acharam? 9, está aqui, né? Então, espera aí que saiu aqui o meu. Trouxe a Bíblia. 1 Coríntios 9. Então vamos ler? Vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, ou não luto com quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Feche seus olhos por um momento. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, Pai, porque o Senhor é fiel, está aqui a Tua palavra, que é viva, verdadeira e eficaz, Pai. Que o Senhor possa ministrar no nosso coração, que o Senhor possa ministrar fortemente, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Cara, esse versículo aqui, né, esse texto, eu prometo ser rápido aqui, porque nós temos bastante programações aqui, vai ser um dia legal. Mas, aqui o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma dinâmica. Aqui eu comecei a refletir, né, estava vendo alguns comentários ali, algumas coisas, e aí ele vai, o que ele vai pegar? Ele vai pegar algo do que está acontecendo. Então, ali era comum ter competições, umas Olimpíadas, e aí ele vai explicar nesse contexto. Olha, alguém que precisa ganhar um prêmio, alguém que luta para esse prêmio, olha o quanto que ele se dedica, e isso é perecível. Então, nós que corremos algo que é imperecível, nós devemos fazer melhor. Como eu comecei a analisar e eu lembrei desse texto. Quem aqui, não sei se aqui todo mundo é do mundo bodybuilder, mas viu que o Ramondino ganhou o Mr. Olímpica? Gente, pelo menos uns aqui. Quem é Ramondino? Ramondino, ele é um fisiculturista e ele ganhou o Mr. Olímpica, que é um grande prêmio, né? Antigamente, todos os anos para trás, Siban ganhou, que era um cara fora da curva também, mas ele foi, esse ano, Siban se aposentou e ele ganhou. E aí eu comecei a ouvir uns podcasts, como ele falava, como que era a vida deles. Gente, é uma vida muito, mas muito disciplinada. Eles tinham que comer a quantidade de gramas corretamente. Exemplo, eu vi lá uns caras falando que eles comiam pasta de amendoim, sabe? Aquela pasta de amendoim. Eles podiam comer 20 gramas apenas. Não podia comer 25 gramas. Gente, não é um farelo, é uma colherzinha que você mede. Não é nada. 5 gramas daquilo não é nada. Mas eles não comiam a mais. Eles comiam certinho. Não tinha nada que desviasse o foco dele. Obrigado. Porque ele tinha um alvo. Qual que era o alvo? Ser o Mr. Olímpico. Ele tinha um foco. E custou toda a vida dele de disciplina. Claro, ele ganhou esse ano, mas ele já está anos e anos vivendo uma vida de disciplina para chegar nesse lugar. Ninguém consegue ser um Mr. Olímpico
em um ano. Então, quantos anos será? Eu comecei a pensar, quantos anos esse cara dedicou a vida dele, regrado, dedicou a vida dele em foco em exercício, em musculação, para chegar a esse nível, para ganhar um prêmio. Eu queria ter essa disciplina. Eu comecei a falar, cara, eu quero ter essa disciplina. Comecei a ver os vídeos dele, comecei a ver a história dele, e eu falava, nossa, cara, eu quero ser essa pessoa disciplinada. E aí, lendo a Bíblia, eu comecei a pensar sobre essa temática da disciplina, de como é importante, como que é, me veio esse texto. E aí Jesus vai e fala para mim, tá vendo esse cara, como ele é disciplinado? Tá vendo ele, como ele não abre mão, como ele renuncia comidas, ele renuncia fast food, ele renuncia todos os lugares de sair. Ele falou que já abriu mão de sair para alguns lugares, porque ele tinha algo, ele tinha um foco. Imagina esse cara, ele é disciplinado, mas ele ainda está correndo por algo que é corruptível. Então nós que corremos por Cristo Jesus, nós que temos um alvo, que é Cristo, que é a coroa do Senhor, como nós devemos se comportar? Sabe, isso é interessante a gente pensar isso. Porque eu comecei a pensar, falei, Deus, então o Senhor quer uma disciplina minha? O Senhor quer que eu faça isso, que eu comece a acordar a tal horário, que eu vou ler a Bíblia a tal horário, tal horário, tal horário. E aí Deus começou a ministrar, porque Deus ele não quer um ritual. Quando a gente vai ver, Deus, Jesus, quando ele vem, ele começa a revelar algo. Ele não está mais preocupado por um rito, por uma religiosidade, mas ele está preocupado por um caráter e um coração. Então, como que era antes que Jesus estava aqui? Então, se uma mulher era pega em adultério, ou um casal era pego em adultério, eles traziam e a pessoa era apedrejada. Então, peraí, para acontecer o adultério, para ter a condenação do adultério, essa pessoa tinha que ser pega. Então, se a pessoa não for pega, não vai receber a condenação. Ou se a pessoa não for descoberta, não vai receber a condenação. Mas aí, Jesus vem, e ele não veio anular a lei, mas ele veio explicar a lei. Ele dizendo assim, agora não é só sobre você ser pego em adultério, mas é se você olhar alguém e desejar, você logo já contaminou, você já logo adulterou. Então, Jesus ele vem começar a explicar, dizendo assim, eu não quero uma mudança de rotina, eu não quero uma mudança, como ele estava explicando, eu quero uma mudança de caráter. O Senhor, ele quer que nós mudemos o nosso caráter. Ele quer que muda dentro de nós. Ele quer que muda a nossa identidade, o modo como a gente enxerga, o modo como a gente se comporta. E a gente precisa entender, o Evangelho não é um Evangelho de ação. O Evangelho é um Evangelho de reação. Vamos lá, repete comigo, para vocês acordarem. O Evangelho não é sobre a ação, mas é sobre a reação. Então vou explicar isso. Vamos lá. Vamos se juntar a gente e vamos lá servir marmita para os moradores de rua. Isso é uma ação. Legal, pô. É uma atitude boa, é algo voluntário, é a propagação do Evangelho. Vamos se juntar aqui e vamos todo mundo lá fazer outra ação social, ir no hospital. Isso é uma ação. Vamos no culto de domingo. Isso é uma ação. Vamos entregar nosso dízimo, isso é uma ação. Vamos adorar ao Senhor, isso é uma ação. O que é uma reação? É quando você está lá e de repente as pessoas falam mal de você. É quando você está lá servindo e a pessoa vira e fala assim, cara, a Carol ali só está para se mostrar, porque ela nem é isso. Como que é a sua reação diante a isso? Quando é a sua reação quando te afrontam? Vitor, o que você está fazendo, cara, você está errado. Como que é a sua reação em relação a isso? Você quer ver o puro suco do Evangelho? Você começa a ter conflito com a pessoa. Você começa a ver, porque se eu falar mal da Carol, a reação da Carol vai mostrar o Evangelho que existe dentro dela. Agora ela fala assim, já que está falando mal de mim, eu também vou falar mal dele. Agora ele vai ver. Então, o pastor é isso. Acabou, revelou o Evangelho. Porque às vezes a gente está preocupado sobre as nossas ações.
se nós vamos do culto, se nós vamos adorar o Senhor, como nós vamos fazer isso, como nós vamos cuidar do nosso Instagram, como nós vamos fazer, e nós não estamos mais preocupados de como estamos reagindo às coisas que acontecem. Uma grande frase do nosso pastor: a verdade por trás da verdade. Qual que é a motivação que você está fazendo isso? Porque você pode não estar mais sendo pego em adultério, mas você está desejando as pessoas, logo está em pecado. Oi? Não, pode ser essa, obrigado. Eu me viro aqui, obrigado. Não, obrigado, só se não vazar. Mas o Senhor Jesus, Ele vai sempre mudando. Sabe, eu tenho aprendido e estudado sobre o que o Senhor quer mudar em nós. Porque nós vivemos em um mundo onde todo mundo tem uma opinião, onde todo mundo tem algo para falar, onde todo mundo quer falar do seu, o que você pensa, o que você acha. Olha, quem que separou agora foi? Cocielo e Tatá. Se eu perguntar, gente, o que vocês acham? Cada um aqui tem uma opinião, e porque ele está na academia, deve ser porque ele está ficando muito forte. Não, porque a Tatá também deve ser chata, cara, nossa e tal. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer falar dos seus pensamentos. Eu vejo que cada vez mais, né, eu estou longe das redes sociais, mas a rede social, né, ela faz isso. Ela faz você querer expor seus pensamentos, ele faz querer você expor o que você pensa, ou não fora de uma rede social, mas em um ciclo de amigos. Se aqui eu citar, gente, o que vocês viram do Cocielo e da Tatá? Cada um vai ter a sua opinião. Mas olha o que a Bíblia diz para quem gosta de dar a sua opinião. Abra aí a Bíblia em Provérbios 18, versículo 2. Deixa eu confirmar aqui. Vamos ler aqui, vamos que está aqui. Diz assim, ó: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. Então, peraí. Todo aquele que quer expor seus pensamentos, que querem falar o que você acha, que querem se mostrar, ele começa a revelar o que tem dentro. E toda pessoa que ela sempre tem algo para falar, que ela sempre quer falar de algo, ela está começando a revelar que ele não é sábio, ele é um tolo. Quer expor, quer falar, são ações. Ninguém quer se colocar na coisa, ninguém quer tomar um ponto. Algo que mudou a minha vida, eu já terminei, já faz um tempo, mas faz um mês mais ou menos, logo quando eu saí da rede social, eu fui ler Apocalipse. E aí eu comecei a ler pelas igrejas, né? Quem já leu Apocalipse sabe que ali ele vai falando, ó, para a igreja de tal, vocês são bons, vocês são amigáveis, vocês são tal, mas eu tenho contra você isso. Olha, você, igreja de Efésios, vocês são isso, vocês são bons, vocês odeiam as práticas, porém eu tenho contra você tudo isso. A outra igreja, vocês fazem isso, aquilo, porém eu tenho contra você. E eu já li várias vezes, mas eu nunca tive a ótica de perguntar para Deus, o que o Senhor tem contra mim? Você já chegou a perguntar para o Senhor o que o Senhor tem contra você? Porque eu sei que vocês têm coisas contra várias pessoas, pensamentos contra várias pessoas, várias doutrinas, várias coisas. E a Dunamis é isso. Não, eu gosto da Dunamis, eu não gosto da Dunamis. Eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. Não, e o que aconteceu com essa pessoa? Não, essa pessoa tem isso. Nós somos fáceis de apontar e de ver o erro dos outros. Porém, eu tenho a certeza que o Senhor tem algo contra vocês. Pastor, mas eu sou bom, pastor, eu estou no culto, olha o tanto que eu sirvo a igreja, olha o tanto que eu me dedico, olha o tanto que eu faço. O Senhor tem contra você. Porque você tem feito práticas que não agradam o Senhor. Só que, então, qual que é o nosso papel? O nosso papel é ser como Ramondino na reunião, no reino espiritual. É ser como tão disciplinado e tão entregue e tão dedicado a mudar de vida, a mudar de caráter, a ponto que isso custe tudo a sua vida. A ponto que isto custe mais não do que sim. A ponto que isso custe você perder suas amizades. A ponto que isso custe você perder
um tempo com o seu namorado, seu cônjuge, são casados, para dedicar à oração. A custo que você vai perder amizades, amigos, pensamentos, ideias, doutrinas. Eu gosto muito de um livro chamado Ego Transformado, Timothy Keller, e ele vai trazer algo do apóstolo Paulo. Porque a gente, às vezes vai falar assim, cara, eu não ligo para que o Vince pensa de mim. Eu não ligo para que a Bianca pense de mim, eu não ligo para que a Lawane pensa de mim. Só que eu ligo muito para que eu penso de mim. E o apóstolo Paulo vai dizer uma frase, ele fala assim, nós não podemos ligar para que as pessoas pensam de nós, e nem para que nós pensamos de nós. Porque às vezes você tem tanto um conceito formado sobre você, que você não deixa o Espírito Santo trabalhar sobre a sua vida. Você veio tanto formado por um padrão, por algo que você já pensa, que você já aprendeu, que você não deixa ser formado por Cristo. E agora não importa mais a opinião de vocês, não importa mais a minha opinião, mas o que importa é o que Cristo tem pensado de mim. O que Cristo tem pensado das minhas atitudes? O que Cristo tem pensado da minha atitude como marido? Será que eu tenho agradado ao Senhor? Porque eu posso estar agradando a minha esposa e estar desagradando ao Senhor. Porque a minha esposa gosta de uma expectativa que talvez não seja a expectativa bíblica. Será que você está agradando ao seu pai? Será que você está agradando a sua mãe? Mas está desagradando ao Senhor? Será que você agrada o seu namorado, mas está desagradando ao Senhor? Porque nós não gostamos de ser rejeitados. Essa é a verdade. Ninguém gosta de ser rejeitado. Eu estava compartilhando hoje com a Camila. Está gravando? Depois o pastor me zoou, então. Mas o que acontece? Vai gravar, né? Mas o que acontece? Eu comecei a lembrar de como eu era na infância, né? Eu estava conversando com ela e tal. E eu comecei a falar que às vezes a gente toma algumas atitudes e a gente tenta ser bom em algo para esconder outra coisa. Vou explicar para vocês sobre a minha vida. Gente, eu tinha autoestima baixa quando eu era pequeno. Eu era feio. Simplesmente por isso. Eu era feio. Não, eu era feio. Eu tinha orelha de abano. Não, gente, eu era feio, tá tudo bem. Não precisa olhar com essa cara de dó, viu, gente? Agora eu fiquei bonito. Mas eu era uma criança feia e o Patrick, vocês conhecem o Patrick, né, meu primo? Ele era muito bonito. Gente, eu lembro, ai que dó, tá acabando. E eu lembro, exemplo, eu nunca fui, é pajem que fala? Que leva aliança, que faz essas coisas. Eu nunca fui, teve uns 10 casamentos da minha família, o Patrick foi em todos. Irmão, não dava. E eu lembro que todo mundo que olhava e falava assim, nossa, que menino lindo. Ah, o Igor. Ia. Tipo assim, eu e o Patrick tem 2 meses de diferença. E ele é muito bonito e eu era muito feio. Gente, faz parte da vida. É Deus. Mas eu lembro que isso começou a me traumatizar. Então, aos 8 anos eu fiz cirurgia da orelha, porque meu apelido é orelha de abana peido. Então imagina o bullying também. E era meu irmão que inventou. Mas eu lembro da minha infância, de tipo, várias coisas que me feria, e isso virou uma adolescência, e isso foi num jovem. Eu nunca tinha falado nisso, ou tipo, mas exemplo, eu comecei a investir muito dinheiro, meu salário, eu sujei meu nome quando eu comecei a trabalhar, comprando roupa. Então eu falava assim, eu sou feio, eu preciso comprar roupa, e roupa cara. Eu comprava camisa de time, eu gastava 200, 300 reais, 400 reais numa camisa. Eu comprava muito. Eu contei uma vez, eu tinha 30 camisas de time. Camisa de time, eu tinha muita coisa. Eu comprei Juliette de 1.000 e poucos reais. Porque se eu andar no kit, vai compensar minha feiura. Então, eu sempre tinha isso. O que acontece? Eu tentava compensar algo para esconder uma falha. E às vezes vocês estão rindo, mas às vezes vocês são assim. Só não são tão feios quanto eu. Mas às vezes vocês têm uma dificuldade, vocês querem esconder aquilo e querem mostrar outra. E aí eu me converti. E ainda eu tinha isso. Só que agora eu não podia chamar atenção mais com as minhas vestes. Porque quando eu me converti, ninguém achava graça. Quando eu no mundão, nossa, olha o Juliette dele, é 1.000 e poucos reais. Da Oakley, olha a camisa de time, é lançamento. Você depara com a igreja e ninguém liga para a camisa que você está. E eu me deparei nesse lugar, e qual o lugar que eu fui? Eu falei, mano, eu vou ser o melhor da Bíblia. E eu comecei a estudar.
gente, eu era o mais novo lá, mas todo mundo diferenciava eu por saber muito da Bíblia. Então eu lia o negócio da EBD, eu estudava para chegar lá e ser mais inteligente. Por quê? No fundo eu queria chamar a atenção de algo. No fundo eu queria compensar uma baixa autoestima, compensar uma coisa, mostrando o outro. E eu estava conversando isso com a Camila, eu falei, amor, eu já fiz isso. Eu já fui esse cara de tentar esconder as coisas. Eu já fui esse cara de tentar se camuflar em algo para revelar a outro. Só que acontece, o Senhor, Ele conhece o nosso coração. E quando você vai sendo trabalhado pelo Senhor, você começa, eu não estou mais preocupado em agradar as pessoas. Eu não quero mais agradar. Eu não quero mais falar, eu não quero ser o cara, nossa, vocês vão ter uau ou não. O meu desejo é descer daqui e o Senhor falar, cara, você cumpriu o que eu mandei. Você falou o que eu mandei você falar. Porque nós ficamos presos e agora eu posso usar o altar para tentar compensar algo de ficar falha minha. O problema é que nós estamos adorando ao Senhor e nós estamos entregando um culto ao Senhor para tentar compensar uma falha e uma revelação que o Senhor sabe no nosso coração. Você está tentando vir aqui no culto, fazer uma entrega, fazer uma adoração, fazer um uau, Senhor, mas você não está tentando compensar uma falha, compensar um pecado? Eu acesso a pornografia, mas aí eu vou adorar o Senhor para tentar compensar. Mas o Senhor não está querendo a sua adoração, Ele quer a sua santidade. Perdão, Ele quer a sua adoração, mas a sua adoração é uma santidade. A sua adoração é uma entrega. Então, se formos se esforçar, se formos dedicar a nossa vida, vamos dedicar pela coisa certa. Vamos nos dedicar para ser transformados, mudados e santos diante do Senhor. Porque o que nós fazemos aqui é uma celebração. Porque o culto, ele é um culto de uma entrega. Eu e o pastor estavam conversando sobre isso. O que é culto? Culto, a Bíblia vai dizer, nosso corpo como sacrifício vivo. O que é isso? Isso é uma celebração. Todos cultos aqui celebrando ao Senhor. Mas culto é entrega, é renúncia. O que nós fazemos aqui de domingo, sábado, quinta, é uma celebração. Mas o culto está no domingo. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Quero que vocês coloquem de pé. Vai ser breve. Amém? Vocês entenderam? Faz sentido para vocês? Queria que vocês fechassem seus olhos, que vocês fizessem uma oração. A oração seria: Senhor Jesus, o que o Senhor tem contra mim? Senhor Jesus, eu quero que agora o Senhor não fale as minhas qualidades. Não fale uma palavra de que vai me animar, mas fale uma palavra que vai me edificar. Eu quero uma palavra, Senhor, que o Senhor vai transformar e mudar o meu caráter. Espírito Santo, Pai, o nosso desejo nessa noite é que o Senhor mude o nosso caráter, Pai. Eu sei que o Senhor tem algo contra mim, eu sei que o Senhor tem algo contra a igreja, eu sei que o Senhor tem algo, Pai, e nós não queremos, como o Paulo fala, esmurrar o vento, Pai, correr sem um propósito, correr sem um alvo, Pai. Nós não somos aqueles que correm sem alvo, nós não somos aqueles que esmurram o vento, nós somos aqueles, Senhor, que entrega, Senhor, que nós somos aqueles que querem ser mudados e transformados por esse evangelho, Pai. Nós queremos ser transformados por Ti, Pai. O Senhor que governa a nossa vida, Senhor. O Senhor que governa o nosso ser, Pai. Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, Pai. Eu entrego, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a minha vida a Ti, Senhor. O Senhor que governa, Pai. É o Senhor que governa a minha vida. A Tua palavra diz, aqueles que são espirituais são como o vento. Um dia está aqui, outro dia está ali, Pai. Nós não queremos ser governados pelo nosso intelecto, nós não queremos ser governados por homens, nós queremos ser governados pelo Senhor, Pai.